Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala é o seminarista José e hoje vamos falar de um grande santo da igreja, ele que é uma das colunas da igreja. Vamos falar sobre São Paulo. E para falar sobre esse santo aqui comigo, minha irmã Bruna. Ih, pera, não era o time, calma lá, deixa eu trocar a pauta. Isso aí, então pega o seu café e vem ouvir esse episódio do Café Católico. Juro, a primeira coisa que eu joguei no Google, eu joguei assim só de bobice, São Paulo, só pra ver. Apareceu o Só time. aparecia na segunda página do Google e ainda não aparecia coisa sobre o santo. Já tem que colocar São Paulo alguma coisa, São Paulo Apóstolo. Vai ser que eu tava curiosa, queria ver o que ia acontecer. Mas tá. Então vamos falar sobre São Paulo, né? Sobre Paulo ou Saulo, né? Paulo de Tarso, conhecido como Paulo Apóstolo, conhecido também como Apóstolo dos Gentios, Apóstolo de Roma, vários títulos, né? Um dos colunas de Roma, os colunas da igreja, junto a Pedro, né? Bom, a gente sempre tem que fazer umas considerações, né? Então, primeira coisa, é interessante que Paulo, entre todos os personagens do Novo Testamento, é o que a gente mais vai ter dados. É o único que a gente tem, inclusive, alguns dados biográficos assim diretos dele, né? Então, algumas cartas. Não são todas as cartas das tradicionais 14 cartas que no início eram atribuídas a Paulo, só algumas hoje são consideradas autênticas, de fato, né? Então não são todas, são só algumas. Basicamente, as cartas consideradas autênticas são... Me travou aqui, fui abrir um negócio aqui para falar disso e ele me trava. Se considera as cartas que são consideradas autênticas hoje, né? São Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemon. Essas cartas são consideradas, são tratadas como autênticas, né? Ou seja, então foram escritas de fato por São Paulo. E a gente tem ainda no Atos dos Apóstolos, boa parte do Atos dos Apóstolos, mais da metade do texto, é Lucas falando sobre, justamente sobre São Paulo, e sua conversão e muitas das suas missões. Mas ainda assim, mesmo com, que talvez comparado a outros, tem mais dados sobre ele, ainda não dá para dizer que a gente tenha realmente dados suficientes para fazer uma bibliografia extensa com todos os dados, né? Então, vai ser um comparativo, existem contradições que às vezes entram, então existem muitos estudos, especulações, e vão se fazendo esse trabalho de tentar compilar e tentar entender um pouquinho a trajetória deste homem, deste santo. A gente tem daí também, através dessas cartas autênticas, a gente consegue ter um vislumbre um pouco do que era a teologia de Paulo, né? Qual que era o seu pensamento, e que tanto influencia o cristianismo, né? Então, pensando sobre isso, eu achei interessante que o autor falou depois da ressurreição de Cristo, talvez o grande fator determinante na história do cristianismo é a conversão de Paulo, porque ele leva o cristianismo a um patamar diferente, porque diferentemente de praticamente todos os discípulos, aqui nós estamos talvez no grande exemplo de um homem com muito estudo, com muito conhecimento formal da palavra de Deus, e que se converte ao cristianismo, né? Um judeu extremamente ortodoxo, né? E que se torna, de certa forma, um exemplo, tipo, que vai acontecer com outras pessoas, é claro, né? Mas assim, como eu falava assim como... Peso, assim, né? Isso. Mas ele falando assim como Pedro se torna o exemplo da primeira testemunha pascal, Estevão, o exemplo de mártir, porque é o primeiro mártir. Então a gente tem em Paulo o primeiro exemplo do perseguidor que se converte a alguém que vai ser perseguido pela fé que ele perseguiu, né? Então se torna um exemplo muito forte também, né, para os cristãos. Pra mim é Cristo, morrer pra mim é bem.
feita essa pequena introdução, né? Feitas. Vamos. Essas considerações, né? Então, de que a gente vai ter algumas limitações, entre ali a gente vai tentando compreender, e a primeira coisa que não tem como você saber exatamente é em que ano que ele nasceu. Existem Mas ele, especulações. Pode falar? ele seria mais novo que Jesus. Tipo, Provavelmente isso se especulando pelo fato de ser tratado como, de certa forma, como um jovem quando da condenação de Estevão, né? uhum. Porque lá no final em Atos 8, né? Então apareceu que Saulo estava de acordo com a sua execução, né? Então ali a gente tem, mas na verdade a gente não tem noção. Tem alguns que colocam um pouco antes, mas é provável que ele seja um pouco mais novo que Jesus. Lembrando que hoje se coloca o nascimento de Jesus entre 6 e 3 antes de Cristo, né? Sabe, né, que ele é Jesus era um homem à frente do seu tempo, nasceu antes. sim, sim. É um pouco de erro de cálculo que houve tem. Uhum. Então, os mais antigos vão colocar talvez ainda o nascimento de Paulo ali até talvez 2 antes de Cristo, e alguns às vezes talvez ali no comecinho ali da virada, né, até mais ou menos 4 depois de Cristo, né? Então, mais ou menos ali nessa data. Porque qual que são as datas que a gente consegue ter mais certeza a respeito de Paulo? Mais ou menos a gente tem que a gente sabe que a conversão dele acontece depois do ano 30, final do ano 30, mais ou menos quando se dá a morte de Jesus, e a gente tem mais ou menos uma ideia da morte dele lá pelo ano 60 e poucos, porque coincidiria com o final da regência de Nero como imperador e a perseguição, e provavelmente ele é morto naquele contexto. Então, nesse meio tempo, a gente vai se tentando encaixar as outras coisas. Então, Paulo de Tarso, Paulo ou Saulo, né? Uhum. Que ele até na Bíblia aparece primeiro como Saulo, né? Isso. Apesar de que às vezes pode se dar a entender que a mudança seria pela conversão, na verdade, provavelmente ele sempre teve esses dois nomes, Saulo e Paulo, né? Por quê? Então, porque ele próprio mesmo diz que ele nasceu em Tarso, né? Tarso é uma cidade hênico, e nesses locais, esses judeus, né, falantes de língua grega. Então, e nesses ambientes, então, era muito comum os judeus terem dois nomes. Justamente um nome hebreu para o uso entre os hebreus e um nome para o uso na língua grega. Então, como hebreu, Saulo, que seria basicamente a mesma coisa que Saul, né, o primeiro rei judeu, e daí Paulo, né, a sua versão grega, uma aproximação grega, né? E então é mais provável que a questão de primeiro citarem como Saulo, depois citarem como Paulo, tenha mais a ver pelo fato de onde ele estava. Como no começo ali ele está basicamente em Jerusalém, ele está no meio hebreu, citam ele como Saulo, depois como já está ligando na relação das missões dele, e as missões dele é basicamente Sidão no mundo helênico, né, Sidão nesse ambiente helenizado, então ele vai se referir como Paulo, porque é o nome que daí eles conheciam, né, que seria o nome grego. Uhum. E Tarso, né, só por curiosidade, é uma região atualmente onde fica na Turquia. Vem. Isso. Daí essa cidade, né, ela era então Tarso ele é esse ambiente grego. Então a gente vai ter, pelo que o Paulo diz, ele diz, né, que ele era hebreu, filho de hebreus, né, e na observância da lei fariseu, né, e depois a gente vai ter também nessa frente Paulo, em alguns momentos, ele trabalhando e ele falando com ele como um fabricante de tendas. Então, o mais provável é que, então, Paulo é que ele tenha tido uma profissão de aprendido, né, um ofício de um tecelão, né? E provavelmente seu pai também era. Era uma regra do judaísmo, principalmente se você pensar que quando ele está falando hebreus, filha de hebreus, a linguagem provavelmente ele está querendo trazer um pouco dessa ideia de que ele vem de um ambiente ortodoxo, né? Então, e era muito comum, era uma obrigação do pai ensinar um ofício manual ao filho, né? Então, provavelmente o pai dele era tecelão e ensinou esse ofício. Ele também depois ele vai colocar, né? Ele vai se apresentar como, ele vai dizer que ele é um cidadão romano. Então, se ele era um cidadão romano,
não era muito comum os judeus terem cidadania romana. E ele fala que ele tinha cidadania romana por nascimento, ou seja, então ele não adquiriu depois. Então, se é por nascimento, então os pais já tinham cidadania romana. Então, se deduz disso que então, provavelmente a família dele deveria ter uma certa importância, né? Um certo status financeiro e talvez político para poder ter esse título de cidadão romano. E então e isso também daí vai compreender o fato de Paulo ter conseguido também estudar tanto, porque ter tanto estudo assim necessitava de muito dinheiro, né? Então, alguns vão dizer que ele provavelmente desde cedo foi instruído, né? Ele recebeu esse ofício manual, mas é provável que ele tenha sido também instruído, né? Provavelmente com o objetivo de se tornar um escriba ou um rabino no futuro, né? E daí, como um judeu helênico, ele acaba crescendo num ambiente em que ele provavelmente é propício também a ele ter contato com pensamentos filosóficos também. Apesar de que porque a gente vê alguns traços de influência filosófica em algumas cartas paulinas, né? Apesar de que ele em si, ele muitas vezes ele até chega a desprezar um pouco a ideia da retórica, mas na verdade a gente vê que é muito bem construído, né? O grego que ele utiliza é sempre muito escrito, né? As perícias falam, e sempre muito articulado, né? Então, é um homem que você percebe na forma de escrever e na forma de articular alguns estudos que ele era realmente um intelectual. Ele tinha uma formação, assim, realmente. É até irônico ele tipo, ser um pouquinho contra a retórica e mandar tão bem. E então se especula, né? Aqui um pouco alguns dados que tem, assim menos, mas provavelmente então porque ele diz que ele foi discípulo de Gamaliel. Se para ele ser discípulo de Gamaliel e se ele era de Tarso, então ele teve que ir para Jerusalém. Então provavelmente ele deve ter ido para Jerusalém no início da sua vida adulta, né? Por volta ali dos 20 e poucos anos, né? A fim de ser instruído. Então, Gamaliel, ele era alguém que transitava ao mesmo tempo entre a ortodoxia, respeitado por ser ortodoxo, e ao mesmo tempo tinha uma visão um pouco mais liberal. E é considerado um dos maiores mestres da história do judaísmo. Então, existe, sim. Ele tem fala na Bíblia, né, o Gamaliel, Sim, tudo. sim. É ele que, no julgamento dos apóstolos, ele apresenta esse lado mais liberal, em que ele advoga em favor dos apóstolos, que é ele que vai falar que se aquele projeto é de Deus, nada poderão fazer, né? Se não é, será destruído, mas se é de Deus, nada poderão fazer, e é melhor que não se coloque contra aquele projeto, se aquele projeto for de Deus, né? Então, a gente imagina-se que provavelmente que após passar alguns anos, ali ele deve ter provavelmente retornado para Tarso, né? E alguns falam provavelmente que especulação, mas ele em algum momento ele deve ter ouvido falar de Jesus. Provavelmente não encontrou Jesus pessoalmente, mas através de terceiros ele deve ter ouvido sobre a doutrina de Jesus, né? E seguindo o seu farisaísmo, então ele passa a desprezar aquilo que ele via como uma seita, né, que estava surgindo. Era o esperado, né? Em parte porque a ideia do farisaísmo, o farisaísmo ele faz um certo sucesso porque o farisaísmo ele é uma doutrina que eles interpretam a lei trazendo ela de uma forma explicada, aplicada ao dia a dia. Daí vem o exagero que eles começam a colocar regras demais, mas de certa forma ele faz esse sucesso farisaísmo porque ela é a lei, digamos assim, interpretada, traduzida por dia a dia, sabe? Então como que eu vou viver de forma bem concreta, direta, explicada no dia a dia? Mas daí vem o exagero. E ele precisava da lei para acima de tudo. Então, a visão que ele tem de Messias provavelmente era uma visão seguindo esse farisaísmo, que já que eu coloco como fariseu, o Messias simplesmente aparece para concretizar a lei, e depois que o Messias vem, a lei não é mais necessária, né? Então, aquele homem pregando daquela maneira, o que ele ouvia de terceiros, então escandaliza ele, né? Até assim, tipo, é compreensível essa revolta, tudo, né? Se a gente for olhar, porque
é um negócio muito sério, né? Então, especula-se que provavelmente ele deve ter ficado um tempo em Tarso e voltado para Jerusalém depois de Jesus já ter morrido e ressuscitado, não é? Depois da passagem de Jesus por Jerusalém. Não sabe quanto tempo, assim, tudo, mas então se tem essa ideia, né, de então que ele está, então, como eu disse, hoje se compreende-se a data mais provável da morte de Jesus no ano 30, né? No ano 30. No ano 30 depois de Cristo. E se você compreende que, entrando já na conversão, a questão do assassinato de Estevão e da conversão dele, se ele vai ter se ele depois ele acaba encontrando com cristãos em Damasco, então você coloca provavelmente a conversão dele ali mais ou menos pelo ano 32, né? Tanto ele perseguindo quanto ele cristão. Não dá para saber quanto tempo ele ficou realmente nessa questão como perseguidor, né? E se foi algo breve ou algo longo. Mas ele ainda é jovem, ávido por se mostrar soberano pela lei, ele consente com o assassinato de Estevão, né? Ele que está ali juntando os mantos daqueles que vão apedrejar, e depois ele se torna uma espécie de um emissário dos judeus anticristãos para então ir, né, atrás dos cristãos, para tentar destruir essa nova fé que surgia. E Paulo, até, tipo, uma coisa que é estranha, né? Assim, tipo, quando aparece esse personagem, né? Porque ele não é casado, ele era um judeu não casado. É que não é citado, né? Então, assim, muitos dizem assim, provavelmente se ele era um fariseu, tão observante, é provável que provavelmente ele teria casado, sabe? Não faria muito sentido ele ser um fariseu e não ter casado logo cedo, sabe? Então, assim, mas fica em branco, porque ele não fala, e mais pra frente ele vai falar sobre não ser casado, né? Então talvez ele possa ter se casado e a esposa ter falecido, né? E depois ele não casou novamente. O que é certo é que depois da conversão dele mesmo, ele não tem uma esposa, né? Isso é certo. Então, assim como relatado em Atos Apóstolos capítulo 9, então temos ali o chamado, né, de Saulo. Porque daí ele tá fazendo o caminho, né? E o pessoal usa muito até hoje do cair do cavalo, né? Uhum. Sim. Tinha cavalo? Não, porque fala que ele caiu por terra. Só. Não parece cavalo escrito, né? Uns especulam, assim, né? Que, pô, em viagem mais longa ele poderia estar viajando de cavalo, provavelmente, mas é uma especulação, sabe? Provavelmente, não sei de onde exatamente surgiu isso daí, mas provavelmente isso deve ter sido alguma versão posterior, né? De tentar imaginar como isso, e daí devem retratar ele com o cavalo, mas ali em si não se fala de cavalo. É que isso é uma coisa que que isso é uma das coisas que a gente, né, lembra, porque tá ali na Bíblia e tal, e o pessoal fica. É claro, uma tradição, não é nenhum erro, às vezes, falar aí, né, usar isso, né, caiu do cavalo tal. Falar que ele caiu não é um erro assim. Não é nenhuma heresia, mas é só um fato de curiosidade mesmo, que o pessoal às vezes fica em choque. Só por causa da queda, né? Que daí às vezes se fala isso. Uma falta de ideia. Então, mas o que está escrito é que ele caiu por terra, né? E daí vem a gente vai ter algumas. A gente vai ter, acaba sendo citada 3 vezes a conversão dele, em versões diferentes. Mas apesar das diferentes, uns detalhezinhos e das diferenças, né? Nessas 3 versões, o que se tem muito certo é que tipo, ele aconteceu, ele teve uma experiência direta com, com Jesus que de alguma forma chama ele, né? Então fala Saulo, né? O
ou até mesmo alguns vai trazer, né, Saul, Saul, por que me persegues? Ele, quem é Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali, então, ele fica cego, né? E fica em jejum por 3 dias, né? E, e é enviado, então, ele é levado para Damasco, né? E onde, então, Ananias se encontra com ele para curá-lo, batizá-lo e dar essa primeira instrução, né? A Paulo. Ele fala que ele devia ter por volta dos seus 30 anos, ali mais ou menos, né? A gente especulando se ele nasceu um pouco depois, se ele nasceu ali pelo ano 2 de Cristo, 2, 4 de Cristo, então ele teria entre 28 e 30 anos, assim. Uhum. E compreensivelmente o pessoal fica com medo. Né? Fica muito desconfiado dele, né? Porque... daí isso vai indo aos poucos, né? Porque assim, aí tem duas coisas, né? Porque uma é que às vezes a gente tem uma ideia de que ele foi curado e ele já começou a pregar. Mas até se você... Porque o Ato dos Apóstolos, ele deixa entender isso, um pouco isso, né? De que às vezes parece isso. De que ele se converteu, ele passou essa experiência e já começou... Porque ali ele fala, né? Porque em Atos 9, né, se fala que Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Mas o provável é que esses dias que ele ficou em Damasco, na verdade não deve ter sido provavelmente após essa conversão, né? Que hoje, porque depois o que ele vai mesmo dizer a partir da carta aos Gálatas, é que ele se retira para a Arábia, né? Então se passam alguns anos, né? Então, segundo o que ele mesmo diz, então seriam quase em torno de 3 anos, e se você pensar, e se você, alguns vão especular, às vezes até um período maior, até em torno de 8 ou 9 anos, entre a sua conversão e o início das suas missões, né? Que também, né, até a missão mesmo, né, a viagem missionária, se passam 8, 9 anos, né, então você passa um período, pelo menos de 2 a 3 anos em que ele vai para a Arábia, provavelmente para rezar, para se aprofundar, porque muda toda a visão de mundo dele, né, então ele vai passar a compreender a escritura que ele conhecia muito bem, mas agora de uma outra maneira, e então ele vai nesse período na Arábia. A Arábia, quando ele cita Arábia, não dá para saber onde era exatamente, porque o que era chamado de Arábia é uma região gigantesca hoje, né, o que era conhecido como Arábia na época, e ele não dá mais detalhes do que isso. E daí provavelmente a notícia da sua conversão se espalhava, né, aos poucos, né, trazendo o título de ser que essa questão deste medo, né, um misto de dúvidas, alguns com dúvidas, alguns glorificando Deus, os judeus radicais também com raiva dele, então assim, é um misto de coisas ali que surge em torno dessa conversão dele. E daí ele começa, claro, pregando em Damasco, né, mas provavelmente ele vai e volta, né. Então ele começava a ter e daí ele tem esse momento, tanto em Damasco, que tentam, inclusive, né, os judeus deliberam entre si como matá-lo, né? Então ele se torna vítima do fanatismo que ele mesmo alimentou antes, né? Então, depois disso, então, ele vai para Jerusalém, então, para se encontrar com Pedro. Pra mim é Cristo, morrer pra mim é Tá, então, como disse, ele vai então fazer essa primeira visita a Pedro, né, em Jerusalém. E daí fica um tempo junto, né, tudo. Nesse caminho ele encontra Barnabé, né, que Barnabé vai ser alguém que vai advogar em sua causa, né, Barnabé já era conhecido, respeitado, né, e provavelmente ele vai, e daí ele advoga e ele apresenta, né, aos apóstolos. Então, ele não vai necessariamente, Paulo não vai lá
pedir permissão para pegar, porque até como a gente vai ver por as cartas dele, ele entendia que aquele próprio chamado de Deus, Jesus, era o suficiente. Então, provavelmente ele vai mais justamente porque, pensa, se você encontrou Jesus, você quer conhecer mais sobre Jesus, quem melhor para você conhecer melhor sobre Jesus do que conversar com Pedro, né? Não, porque os apóstolos conheceram, né, Jesus. Então, tá. Não, e realmente é o trajeto certo, né? Claro, você vai conhecer. É interessante essa questão dele não ver como se ele precisasse de permissão, né? E não é um ato de desrespeito, né, da parte dele. Não, não. Então, É só... para ele mostrar, é porque quando ele coloca aquilo, quando ele vai colocar, não é uma coisa de como um ato de respeito, mas quando ele coloca um pouco dessa questão de não ter permissão, ele quer mostrar um pouco de que realmente aquilo que ele fala é a doutrina de Jesus também, né? Aquilo que ele está pregando e que, tipo, não é só porque ele não foi tipo assim, um discípulo de Pedro que aquilo que ele fala não é verdadeiro. Não, há uma unidade, né? E que ele vai expressar de outras formas, né? Mas então ele vê, né, em Pedro ser o maior e melhor testemunho sobre Jesus. Então ele começa ali, então ele fica provavelmente um tempo ali em Jerusalém, convivendo. A visita a Pedro em si dura 14 dias, segundo o que ele fala. E segundo o Ato dos Apóstolos, ele dirigia-se também aos helenistas, né? Mas daí eles começou a ter um pouco de raiva porque já estavam tirar a vida. Então, tendo sabido isso, os irmãos conduziram-no até Cesareia, né? E de lá enviando-o para Tarso, né? Então, esse eu provavelmente li no ano de 35, mais ou menos, né? 34, 35. Bom, então, a gente vai ter, né? Provavelmente ele começa ali. Então, e daí Barnabé, então, parte, né, também a Tarso, né, à procura de Saulo, ali, Paulo, e de lá, se eles se encontram lá, então eles partem para Antioquia, né? Então, a partir de 36, 37, eles provavelmente começam ali a trabalhar ali um pouco ali em Antioquia, na região, e ali é em Antioquia que os discípulos pela primeira vez recebem o nome de cristãos. E daí, então, depois daquilo ali, né, vai ter então, segundo o que a gente entende, vai ter uma visão, ele vai ter uma visão onde, então depois vem a primeira viagem missionária de Paulo, em que ele parte para o Chipre em 44. Né? No início, ele, digamos assim, que ele que é o companheiro de Barnabé, que na época mais experiente e mais respeitado na comunidade cristã. Né? Uhum. Que tem ali porque há uma profecia, né, então, que pede para separar para eles Barnabé e Saulo para a obra que eles foram destinados. Então, eles são enviados, né, pela igreja. Então, eles são enviados pela igreja. Então, eles viajam primeiro até Pafos, onde eles conhecem o mago Bar Jesus. Né? Que é literalmente filho de Jesus, mano. Exatamente. Aí já dá a confusão, né? Já tá para começar a entender a confusão, né? Que foi plantada. Então, este mago, ele era judeu, né? Era um chamado falso profeta, e ele era judeu. E ali, então, Jesus ele estava junto com o procônsul que havia justamente pedido para chamar Barnabé, tinha chamado Barnabé e Saulo porque ele queria ouvir, né, a palavra de Deus. E daí esse mago começa a se opor a eles, né? Então, daí Paulo então profetiza contra ele, e esse homem então ele fica, fala que o homem vai ficar cego, né? E é o que acontece, e daí depois ele, né, acaba
o procônsul, maravilhado vendo o que aconteceu com esse poder, né, se converte, né, e abraça da doutrina de Jesus. De Pafos, logo a partir dali a gente vai ver já que Paulo assume a função de líder do grupo missionário, porque até no relato de Atos, enquanto antes ele colocava que era Barnabé e Saulo, né? Colocava Barnabé primeiro, então e depois você já começa a falar Paulo e seus companheiros, né? Então de Pafos, onde embarcaram Paulo e seus companheiros, eles vão para Perge da Panfilha e depois Antioquia da Pisídia, né? Eles Onde ele porém... consegue, Quê? né, aí ele consegue, né, aí começa a mostrar que por onde ele passa já começa a ter aquele arrasto, assim, né? Vários vão se convertendo, né? O Mais ou movimento já menos. vai. Em Antioquia, primeiro não. A Antioquia da Psídia, não. Porque a Antioquia da Psídia é justamente onde ele chega e eles são expulsos, né, de Antioquia da Psídia. Ele vai para a sinagoga para pregar, não é bem recebido, e inclusive eles fazem, né, o gesto de sacudir os pés, né, segundo o próprio Jesus tinha falado, né, aqueles que não acreditam a paz, né, sacudir, né, aqueles quando não ouvirem, para que tirar o pó, né, porque eles não ouvem ali. E daí Não, sim... mas Não, sim, mas é interessante que nesse primeiro, não, antes tinha algumas, mas não, em mas é Antioquia... porque alguns judeus, tipo, se interessaram. Aí por isso que eu tava. Sim, e daí sim, É, alguns ali falam que já se judeus e interessaram em outros. prosélitos começam a seguir Paulo e Barnabé, Isso. Então, houve até uma e conversão, mas talvez menor. Mas aí foram expulsos, não deixaram eles ficar muito, isso. não. E daí os judeus eles ficam com raiva, porque a cidade começa tá bom. Então eles começam a pregar para os judeus. Interessante que assim, ó, essa missão, a gente não sabe exatamente, mas a primeira viagem missionária, então por mais que ele tenha começado a pregar antes, essa primeira viagem missionária, então deve ter acontecido aí uns 9 anos depois, 3, sabe? Entre 41 e 43, né? Sendo de 40, viagem missionária, junto com Barnabé. Então depois que eles saem de Antioquia, eles vão até Icônio, né? Eles vão a pé até em Icônio, mas também de lá fogem para não serem mortos, né? Serem perseguidos. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é E daí é em Icônio que vai acontecer. Daí em Listra, depois de Icônio, né? Então eles fogem ali, e daí em Listra, eles vão para Listra, e em Listra ele cura um paralítico. Mas é em Listra que vai acontecer a confusão de Barnabé e Paulo serem identificados como Zeus e Hermes. Ou Júpiter Mercúrio, depende da fonte. Isso. Versão grega e versão romana. Que justamente são justamente os correspondentes. E daí por causa disso, depois Pedro é preso, apedrejado, né, tudo. Hã? Sim, ele é apedrejado. Mas daí ele é apedrejado por judeus que vêm de Antioquia e Icônio. Então ela vem perseguindo ele, sabe? Então, lá de Antioquia, que ele já tinha sido expulso, e daí de Icônio, que também dá confusão, que ele foge, e daí eles vão até ali e apedrejam Paulo e o arrastaram para a cidade, dando ele como morto. Mas, entre os discípulos, Paulo ele se ergue, entra na cidade, e no dia seguinte, com Barnabé, ele parte para Derbe. A cidade mais a oeste que eles vão nessa primeira viagem missionária. A cidade mais distante que eles vão nessa primeira viagem militar. E depois ele faz o caminho de volta, basicamente passando pelas mesmas cidades. Mas daí também queria provocar, né? Ele voltou para as cidades que ele foi expulso? Mas porque ele faz justamente porque, assim, ele tinha sido expulso pelos judeus, mas ele tinha, em algumas delas, fundado comunidades, né, de cristãos e tinha evangelizado. Então ele faz esse percurso justamente para visitar os cristãos que ele tinha evangelizado. Né? Por isso que ele faz esse caminho. Vai, coragem! Até apedrejaram ele volta? Então daí eles confirmavam o coração dos discípulos, né, então basicamente eles fazem um caminho de volta até Antioquia. Né?
E daí a Antioquia começa a surgir a controvérsia, né, em relação à circuncisão, né, em relação às leis judaicas, à lei mosaica, né. No início, os cristãos eles se mantiveram fiéis a todos os aspectos da lei mosaica, o que às vezes até trazia simpatia de alguns judeus ortodoxos. A primeiro momento, além dos judeus ali propriamente dito, começa a conversão dos samaritanos, o que de certa forma é bem aceita porque eles também praticavam a circuncisão. Então, não há um grande impacto, né? E a dificuldade se dá justamente com a expansão aos pagãos, né? Então, antes disso, aqui a gente já vai ver lá que o Cornélio tinha sido batizado por Pedro, mas Pedro ele tem toda a visão, e Pedro tem que se explicar, né, para os outros, né, de por que aconteceu, mas até, de certa forma, aparenta que aquilo é tratado quase como uma exceção, porque foi um pedido direto de Deus, né? Mas aqui, então, em Antioquia, nessa volta, que eles voltam na primeira missão, e daí fala que precisaria se circuncidar segundo a norma de Moisés, senão não teria como se salvar. E daí então decide, né, que Paulo e Barnabé e mais alguns com eles, então subiriam a Jerusalém aos apóstolos anciãos para tratar dessa questão. E isso mais ou menos seria em outubro de 49, mais ou menos. Né, se coloca mais ou menos essa data. Então, alguns que tinham sido da seita dos fariseus, mas tinham se tornado cristãos, eles defendiam muito que precisava, né, seguir esses costumes mosaicos e que era preciso circuncidar os gentios e que eles observassem a lei de Moisés. Né? Então, então há essa discussão no Concílio de Jerusalém, né, e basicamente, aqui a gente vai resumir um pouco a questão, né, você pode ver lá melhor em Atos 15, então fica decidido que não seria necessário a circuncisão, né, apenas as restrições a carnes de sacrifício, né. Não, e é interessante porque aí começa, assim, claro, já tinha uma ruptura, né, porque já tá bem diferente da fé, a fé do judaísmo, mas aí começa, acho, mais forte, né, assim, que realmente ia quebrar. Então, isso, exatamente. Bom, então, Paulo, né, esse grande defensor, né, dos gentios, né, convertidos, né, até porque ele cita em Gálatas que ele tinha levado Tito com ele, né, apesar de que aqui, né, em Atos não aparece Tito com ele, mas ele cita isso em Gálatas, que ele havia levado Tito com ele, talvez pelo fato de Tito justamente ser um gentil convertido, né, que não tinha sido circuncidado. E daí, então, Paulo faz essa defesa, né, dos gentios, e eles levados vamos a levar são escolhidos, então, para levar esse comunicado, né, a todos os de Antioquia. E junto com eles, também vai Judas, né, também chamado de Barsabás, e Silas, né, que vão como esses representantes dos apóstolos junto com Barnabé e Paulo para dar essa notícia, né. Então eles entregam, né, a carta daquilo que foi decidido. Provavelmente logo depois disso, acontece a visita de Pedro a Antioquia, e é onde vai ser dada controvérsia entre Pedro e Paulo. Porque eles levam a carta, né, das decisões, acompanhados por Judas, na chamada de Barsabás, e Silas, que são designados, né, pela comunidade de Jerusalém para acompanhar Paulo e Barnabé. Eles entregam a carta para Antioquia, e não é citado no Atos dos Apóstolos, mas é provavelmente depois deste momento que vai se dar a visita de Pedro a Antioquia, e se dá a controvérsia entre Pedro e Paulo em Antioquia, quando Paulo exorta Pedro. Que é aí que a gente começa esse conflito, que a gente começa a ver a importância, né, de Paulo para o cristianismo ter se espalhado. Sim. Né? Porque ele vai ser, então, né?
ele tá indo, mas é aí que eu acho que se a gente vai lendo a história dele, que a gente consegue começar a ter uma noção do que ele fez, né? Se a Eu gente acho lê que de antes forma... disso, né, as transmissões, mas aqui a gente dá um outro aspecto, né, dele, né, um não, mas aspecto é que mais assim, do um aspecto doutrinário e do assim, exemplo dele, isso. né, Que eu digo assim, porque claro, as ele missões estava ele já fazendo estava a fazendo já. evangelização. Não, ele estava fazendo, José. O que eu digo é que assim, tu vê como que a atitude dele, entende? De como Sim, que sim. o pensamento dele que foi pegar de uma outra parte, né? Tá, então eu vou citar porque eu achei que quando eu dei a brecha, eu achei que tu ia citar justamente a exortação. Porque eu dei a deixa pra tu, eu achei que tu ia entrar na exortação. Só que daí tu voltou o assunto, mas tudo bem. Porque daí em Gálatas, né, Paulo cita, né, que ele repreendeu Pedro, né, que Pedro, ele chega para Antioquia, porque Antioquia, provavelmente Pedro vai visitar, até porque Antioquia é onde havia se dado primeiro essa controvérsia, né, dos chamados judaizantes, né, esses que queriam a circuncisão. Então Pedro vai lá, e enquanto ele estava ali, ele sentava, né, na mesa de gentios convertidos, tudo, mas então quando chega a galera que tinha essa linha mais judaizante, que chega em Jerusalém, Pedro deixa de se sentar com os gentios. E daí ele exorta Pedro disso, né, de que ele tinha que ter essa firmeza na fé. Então que ele tinha que se manter firme na conduta, né, com todos. Então, daí, Paulo, então, deixa Antioquia, porque daí Paulo, ele desejava visitar as comunidades que ele havia fundado naquela primeira viagem missionária, né? Então, eu queria visitar os irmãos, né, para comunidades, para ver como elas estavam, né? E ele fala isso para Barnabé. E daí ele queria, e daí se dá uma controvérsia com Barnabé, que acho que o que a gente pulou antes é que Que eles têm uma discussão se eles vão levar Marcos junto, né? isso, vão levar João com o denominado Daí Marcos. Judas volta para Jerusalém, Silas desaparece da história, né? Isso. Acho que não sei o nome agora ser citado, mas... E o Silas continua. Porque assim, quando eles estavam lá na primeira viagem missionária, quando eles estão viajando lá, que eles chegam para Antioquia, Marcos deixa eles e volta para Jerusalém. E daí, então, Paulo não queria levar Marcos nesse momento, né? João Marcos, nessa viagem. Então, por isso, Barnabé e Paulo se separam. Então, é aí que, então, Paulo convida, então, Silas para acompanhar ele. Ele escolhe Silas para acompanhar ele, né? Sim. E daí, nas viagens do lugar para frente, que eles vão encontrar Timóteo. Isso, exatamente. É nessa segunda viagem, quando eles retornam, que eles vão encontrar, exatamente, que eles encontram Timóteo. Então ele atravessa a Síria e a Cilícia, né, onde ele já tinha passado, vai passando pelas comunidades, ele tinha feito já missões em Síria e Cilícia, em seguida ele ele vai para Derbe e para Listra, e daí é em Listra que ele conhece Timóteo, né? Filho de uma mulher judia, né, e um pai grego, né? Timóteo que vai ser o grande discípulo, né, de Paulo, né, que nesse caso é um filho, né, apesar de que as cartas a Timóteo não são autênticas, não são consideradas cartas autênticas, não são. Não, Você tem as cartas autênticas no início. Não, eu sei, Jesus, eu tô brincando assim de reação mesmo. Sim. Tá. Então, Pra mim é Cristo, morrer pra mim é Cristo. Então daí ele segue, né, então ali ele encontra, ele se separa. Então, e daí depois, então, ele encontra Timóteo e leva com ele, né, após circuncidá-lo. Até fica um pouco meio estranho, porque ele fala que ele circuncida Timóteo, né, ele volta e meia tá se colocando contra a circuncisão, né, pode até parecer um pouco contraditório, agora de Timóteo. Pois é. Mas provavelmente é porque, assim, que ele não achava necessário. Mas se você for ver em outros momentos, ele vai dizer, né, ele fez judeus com judeus, grego com os gregos, ou seja, como Timóteo vinha de uma família judaica,
Então, para ele talvez ter até uma aceitação maior da família, então talvez fazia mais sentido, então, com Timóteo, ele circuncidar Timóteo para ter toda essa aceitação da família judaica, ele só não achava que era necessário. Mas também ele não se colocava como. Mas não é que também os judeus, quem quisesse se circuncidar entre os judeus não poderia, sabe? Os que vinham de famílias judaicas. Ele só achava que isso não era mais obrigatório, sabe? O que ele se colocava contra era isso, era de achar. E também porque, de certa forma, você começava a colocar um peso demais em cima dos gentios, né? Que ele se converter. Ele achava que justamente a única coisa que era necessária para a salvação era seguir Jesus. As outras coisas eram secundárias, né? Então, e daí ele decide, além de convidar, de visitar as comunidades prévias, ele vai passar por alguns outros locais, né? Então, e aí ele vai passar, por exemplo, o primeiro lugar que ele vai para a Galácia, né? Justamente a comunidade dos Gálatas, né? Mas para o norte, né? Ele estava indo. E aqui é uma das comunidades, talvez, onde ele mais encontra alegrias, né? É uma comunidade que o acolhe muito bem, acolhe a palavra do Senhor e frequentemente vai ser uma das comunidades que ele se alegra por se manterem fiéis, né? Então é coisa que a comunidade dos sonhos dele, assim, é uma comunidade que ele acolhe muito bem e que ele tem muita alegria realmente na nossa comunidade. Sim, aqui dá certo, assim, né? Mas então, e daí depois disso, ele sonha com uma Macedônia pedindo a sua ajuda, né? Justamente o Macedônio, diante dele, falando, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Ele tem essa visão, uns colocam visão, uns colocam como sonho. E aí, então eles decidem partir, né, para anunciar a boa nova lá. Então eles saem de Troade e eles chegam, né, na província da Macedônia. O primeiro local que eles chegam é em Filipos. Então, tanto Tessalônica quanto Filipos faziam parte, né, dessa província da Macedônica. Filipos, Tessalônica e Corinto, né, estavam nessa província da Macedônia. Então, em Filipos, eles são acolhidos por Lídia, eles acabam encontrando, então eles já estão numa região onde praticamente não tem judeus, mas ali eles acabam encontrando uma mulher, a Lídia, que os acolhe, que era uma negociante, né, então, na cidade, que acaba uma das primeiras que se converte e acolhe eles. E daí depois eles acabam, né, após exorcizar uma mulher escrava, eles acabam despertando a ira dos donos, que os acusam, levando eles a serem presos, né, então, Paulo e Silas são presos, na primeira prisão que ele sofre. E daí depois tem um terremoto, né? Isso, justamente. E daí eles conseguem fugir porque os portões se abrem. E arrecada mais uma conversão, porque o carcereiro veio pra conta daí também. Não, mas eles não fogem. Eles não fogem quando os portões se abrem. Justamente os portões se abrem e daí o guarda, inclusive, pensa em se matar porque ele acha que eles fugiram. E daí o guarda vê que eles não fugiram, que eles estão ali, eles falam para ele não fazer aquilo, e daí ele se converte, né, que ele fala, não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então eles não fogem, né? E daí o carcereiro, né, conduz eles para fora e pergunta, né, Senhor, queres para ser salvo? E daí eles falam, né, crês no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então daí ele leva eles para casa deles, janta ali, homens, tudo, e daí de dia vem uma mensagem, né, para soltar esses homens. Só que daí, inclusive, tem uma reclamação de Paulo, porque eles são presos em público, acusados em público, e daí durante a noite, durante o dia, em segredo, mandam soltar eles. E daí Paulo fala assim, não, peraí, vocês me prenderam, nós somos cidadãos romanos, nos lançaram à prisão, né, nos prenderam sem julgamento, né, de forma pública, e daí, das escondidas, vocês mandam sair? Não, quem nos acusou vai ter que mandar vir aqui, porque se a gente foi acusado em público, nós devemos ser perdoados em público. Tem que ser inocente, tá certo. Aí você...
Tu vê que o sistema judiciário tinha problema desde sempre. Então, daí, ouvindo que eles eram cidadãos romanos, então eles vêm, né, pessoalmente, né, pedir para que eles saíssem da cidade. E então, daí eles vão, né, para casa de Lídia e depois eles partem. Então, saindo dali, eles vão para Tessalônica. Então, eles vão primeiro, né, em Tessalônica tinha uma sinagoga, e eles vão primeiro à sinagoga para pregar os judeus. Mas depois alguns se converterem, provocam a ira dos chefes que expulsam eles, então, da sinagoga. Padrão. É. Então depois eles vão para Bereia, né? E daí eles saem de Tessalônica e vão para Bereia. Eles têm muitos se convertem em Bereia, mas os judeus de Tessalônica vão para lá para perseguir eles. O povo ficou realmente brabo com eles. Sim. E daí eles fazem Paulo partir, mas Silas e Timóteo eles permanecem em Bereia, né? E daí os que acompanham Paulo levam ele para Atenas. Então ele parte para a Grécia em segredo, né? Ele vai para Atenas. E em Atenas, então, o Paulo ele chega lá, ele se incomodava muito, né? Se fala que o seu espírito se inflamava ao ver a cidade cheia de ídolos, né? Então, porque Atenas e daí em todos os lugares que ele ia, seja na sinagoga, seja na ágora, ele tentava se confrontar com as pessoas para convencer, né, delas, né, para falar sobre a doutrina de Jesus. E daí em Atenas ele vai fazer o grande discurso dele no Areópago, né, que ele começa com um elogio à piedade dos atenienses, né, que os atenienses tinham esse altar, né, altar ao Deus desconhecido, que era a ideia de, tipo assim, a gente tem que oferecer sacrifício para todos os deuses. Então vamos deixar um deus aqui, um deus desconhecido, para ideia assim, se a gente tá esquecendo de alguém, isso daqui fica de coringa, sabe? Pro Deus não ficar bravo com a gente e não descer a sua ira sobre nós. Olha, num sistema, assim, colocando assim, num sistema que você acredita em muitos deuses, isso é inteligente de se fazer. Sim. Realmente e daí inteligente da parte dele. Então, e Paulo então vai fazendo o seu discurso, né, que eles vão achando interessante, vão até, de certa forma, gostando daquilo dali, quando ele vai falando que São fez a raça humana, mas daí quando Paulo fala sobre a ressurreição, pela dificuldade até de conhecer, de compreender, aquilo se torna motivo de piada e se torna um grande fracasso, né? Uhum. Toda essa empreitada em Atenas. Tem poucos, né? Cita, assim, pelo menos, 2 que se converteram, mas é muito pouco, assim, né? Que não tem um sucesso. Ele fala assim, alguns homens, daí ele cita 2 por nome, né? Dionísio Areopagita, que até vai depois, futuramente, na filosofia e teologia, vai gerar uma confusão de uns escritos que são atribuídos a esse cara, mas hoje não se sabe quem que é o autor, né? Tanto que você vai achar os textos sobre o nome na filosofia e na teologia, seu nome de pseudo Dionísio, que alguém escreveu e colocou como se fosse esse Dionísio aqui, né? Citado aqui. Sim. E uma mulher de nome Damaris. Dionísio, ele se torna depois bispo de Atenas, né? Sim. Ou é discutido mas isso? Não, é discutido. Foi só a curiosidade que eu achei, então. Mas não é certeiro. Não tenho muita certeza disso. Não tenho muita certeza. É um pouco incerto essas coisas. Bom, e daí depois, então, disso, ele se afasta de Atenas e vai para Corinto. Corinto era uma cidade que ela já tinha uma fama de ser uma cidade cheia de devassidão, de crimes e de corrupção, né? Era uma cidade muito populosa, muito rica, culturalmente muito diversa, e que tinha essa fama, ela tinha uma fama de que era uma cidade de perdição, sabe? Então talvez até por isso vai ser... Paulo vai quebrar a cabeça com Corinto depois. As primeiras cartas a Corinto, as cartas a Coríntios, que são cartas autênticas, a gente vai ver um pouco, né? Então que não é à toa que vai dar tanta confusão, né? Na igreja de Corinto.
E daí, a primeira preocupação de Paulo foi encontrar um trabalho. Alguns especulam, a fim de dar testemunho, né? E também para se manter um pouco, por um longo tempo na cidade. Porque se você for pegar, assim, primeiro ele vai em cidades onde sempre tinha judeus, né? Daí ele começa a entrar no mundo, ele não tem judeu, né? Em Filipos ele dá um pouco de sorte de encontrar Lídia, e também talvez por um motivo também, como ele vai colocar em outros, quando você vai pegando essa teologia paulina, você vai entendendo que a necessidade de trabalho é também para ele não parecer não parecer um charlatão, né? Que está vendendo o seu conhecimento, que está vendendo a salvação. Então, trabalhar para que ele não precise pedir para aqueles que estão anunciando. Mas, por um lado, por exemplo, ele vai aceitar um presente, uma quantia de dinheiro de vinho dos Gálatas. Mas por quê? Justamente porque ele... Então é interessante um pouco essa ideia de Paulo, como ele enxerga, né? Enquanto ele está ali, quando está com aquele povo, ele está pregando, ele não aceita. E ele até recusa, num certo momento, aceitar presente dos habitantes de Corinto, porque, primeiro, ele não aceita presentes individuais. Então, não é se uma pessoa quiser presentear, ele não aceita, e ele não aceita quando está ali. Então, à distância, e algo que não vem de uma pessoa, mas um presente em forma da igreja, daí ele aceita. Porque daí também a gente tem aquele outro lado que Paulo, se em certo momento Paulo fala que quem não trabalha não deve comer, né? E ele fala que ele trabalhou para se sustentar, em outro momento ele fala que, também vai falar que o trabalhador deve viver do seu evangelho. Parece um pouco contraditório, né? Mas depende da situação, né? Então é interessante isso de você vendo isso no perfil de Paulo. Ele vai colocando, né, em momentos. É tudo uma questão de equilíbrio, gente. E daí ele acaba. E daí em Corinto ele acaba também conhecendo Priscila e Áquila. Áquila e Priscila, né? Que são um casal, né? Vindo há pouco tempo da Itália. E eles exerciam a mesma profissão e então acabam se juntando ali, né? Então é uma coisa meio... Priscila e Áquila, eles fogem de Roma porque o Cláudio tinha decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. E então eles acabam se encontrando e provavelmente ele não fica muito claro, mas alguns especulam que talvez então Áquila e Priscila talvez já tivessem conhecido, já eram judeus, mas talvez já tinham conhecido o cristianismo também em Roma. Aí se dá um encontro assim de acaso, né? E teriam fugidos um pouco porque os romanos também ainda não viam uma divisão muito clara de judeus e cristãos, né? Então muitos judeus, quando há essa expulsão dos judeus, muitos cristãos fogem junto, né? Então, enquanto ele evangelizava Corinto, ele ia mantinha contato com as comunidades que ele havia fundado. E é justamente nesse período que enquanto ele está em Corinto, que é escrita o que hoje se considera o escrito mais antigo que a gente tem no Novo Testamento, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, que é uma das cartas autênticas de Paulo. E ele fica, então, ali mais ou menos, ele vai ficar em Corinto mais ou menos cerca de 3 anos ali. Então ele fica um bom tempo ali. Não, é 1 ano e 6 meses, perdão. 1 ano e 6 meses que ele fica. É que 3 anos dura a viagem, a segunda viagem missionária, mais ou menos. Mas ele fica 1 ano e 6 meses em Corinto. Então ele funda ali a comunidade e fica ali. Então, daí, durante esse período, né, o Galião, procônsul da Caia, né, os judeus, né, levantam-se, né, contra Paulo e conduzem, né, ele a tribunal, né, diante de Galião, né, falando que ele que tanto que Paulo persuadia os outros a adorar Deus, né, como de maneira contrária à lei. Mas daí, quando ele ia falar, né, Galião daí intervém, né, os judeus que ele fala que se fosse
uma questão de delito, ato de perversão, ele entenderia, mas se é questão de normas e da lei deles, então ele não vai se meter naquilo e ele despede eles. Então Paulo nem precisa se defender. Né? Daí, então, depois disso, Paulo ele retorna para Antioquia, e daí parte para sua terceira viagem missionária. Então, né? Antes, uma coisa só que a gente falou que tem uma curiosidade é que durante a segunda viagem missionária, quando eles chegam em Filipos, é que Lucas se junta a eles. Provavelmente a gente entende isso porque a narração muda de terceira pessoa no Atos dos Apóstolos para primeira pessoa do plural, né? Ele começa a falar o nós, né, usado, né? É aqui, né? Lucas. Mas isso é por pouco tempo, depois já volta para a terceira pessoa. Então, daí depois, né, terceira viagem missionária, então, após passar um tempo em Antioquia, Paulo decide fazer uma nova viagem missionária. Então, a terceira viagem missionária. Ele queria rever, né, primeiro ele queria rever os Gálatas e sabia que era esperado em Éfeso também. Éfeso é uma cidade que ele tinha passado rapidamente, mas não tinha conseguido evangelizar de fato, né? Silas fica em Corinto, né? E Timóteo, que estava junto com eles, ficou encarregado de organizar as comunidades recém-fundadas na Macedônia. Uhum. E daí é citado que ele corta os cabelos, por causa de uma promessa, mas não sabe que promessa é essa. Fica para curiosidade, por quando chegar no céu perguntar. Então, ele parte então para a Síria, né? Então, e ele leva Tito nessa viagem. Então ele revê os Gálatas, atravessa a Frígia e chega em Éfeso. Aí ele faz uma série de milagres, curas, exorcismos e, mais uma vez, provoca uma revolta na cidade. E daí, isso. E em Éfeso ele encontra um judeu chamado Apolo, né? Que era muito eloquente e versado nas escrituras. Mas ele era um judeu que ele conhecia apenas o batismo de João. Então era um homem muito eloquente, muito que falava de Jesus. Então provavelmente Apolo foi um judeu que provavelmente provavelmente fez uma peregrinação para Jerusalém, encontrou com Jesus enquanto ele estava Jesus e talvez João Batista enquanto estavam pregando por lá, conheceu e leva isso para Éfeso, né? Mas não sabia nada. Doido. Mas você vai ver que era um homem de profundidade, mas não havia chegado a ele os outros detalhes, né? Sobre Jesus, sobre a morte e ressurreição, sobre o Espírito Santo. Então eles não tinham todo o conhecimento. Então ele começa, Paulo começa a ensinar, né? E Priscila e Áquila também tinham acompanhado Paulo, e daí expõe, né, até o que no Atos dos Apóstolos eles expuseram-lhe o caminho, que era uma das formas que era chamado, né, os seguidores de Jesus, aqueles que seguiam o caminho. Então, daí, como você disse, tem umas disputas, ali ele rompe com os judeus, e você volta primeiro, ele começa pregando para os sinagogas. Geralmente era meio que o padrão de Paulo. Ele chegava, começava a pregar para os judeus, depois pegava para os pagãos. Às vezes era tranquilo, mas geralmente dava uma confusão com os judeus, e ele começava a pregar para os pagãos. Né? E ele, depois que dá a revolta, ele segue para Macedônia, né? Isso. Primeiro ele tem uma coisa que ele recebe uma sala, né? Então ele fica ali, ele prega por cerca de 2 anos e meio, né? Uma sala onde ele prega por cerca de... Então ele permanece bastante... ele permanece como Éfeso como cidade principal, e ele faz algumas visitas, assim, né? Ele vai fazendo algumas visitas às outras comunidades, mas ele meio que se estabelece em Éfeso como ponto, né, onde ele vai. Então, onde ele tem esse trabalho mais perene, ele vai fazendo algumas visitas a Galácia, a Corinto, e vai fazendo, assim, algumas coisas ali.
E daí os exorcismos de Paulo fazem, nesse ponto aqui que eles falam, os exorcismos de Paulo, pelo sucesso que faziam, algumas pessoas escutam, né, e começam a usar o nome de Jesus, alguns charlatães começam a usar o nome de Jesus, sem conhecer e crer em Jesus. Porque daí a gente tem aquele episódio que o espírito mal fala, né? Ó, Jesus eu conheço e Paulo sei quem é. Vós, porém, quem sois? Tipo, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo. Jesus O que eles falam, conhece, sei muito bem. Paulo, ok. Pensa, o maluco usando o nome de Jesus assim, análogo. Tem nem. Porque eles falam, eu vos conjuro por Jesus é quem Paulo proclama. Né? Então, daí isso cheia o conhecimento de todos, daí muitos acabam também abraçando a fé por causa disso, depois disso, né, ficam zoados. E eles, inclusive, esses homens alguns vão dizer que eles se converteram, apesar de que não fica claro, né, de que eles se converteram, esses charlatães. E daí, nesse período também, ele vai fazer uma visita à Galácia, né, e também ele vai fazer uma segunda visita à Galácia, e ele vai também escrever a primeira carta aos Coríntios. Né? Então é desse período ali, mais ou menos em 54, porque é de 52 a 55 que ele fica em Éfeso, de mais ou menos em 54 ele escreve a primeira carta aos Coríntios. E daí ele cita, né, inclusive, que na carta, inclusive, ele cita, né, que ele havia passado por perigos em Éfeso. Né? Daí depois ele faz uma visita a Corinto, ele envia a primeira carta a Coríntios e faz uma visita. Né? Isso daqui não está exatamente expresso nos Atos, mas você entende pelas cartas, justamente. Né? Que ele faz uma carta e daí vai ter a segunda carta aos Coríntios, né? Que alguns vão dizer que chamar tipo uma carta de lágrimas, que é uma carta que ele basicamente se lamenta, né? A gente não vai entrar nos detalhes das cartas aqui, né? Mas é uma carta em que ele Isso é pauta para outro programa. E daí ele ele se coloca, né? E daí, depois disso aqui, né, que nesse período, então Paulo vai ser preso, né? Calma. Antes dele ser preso, não tem a passadinha, ele passa na cidade lá, o cara dorme na pregação dele, ele ressuscita o cara? Sim, onde que é isso mesmo? Hã? Não lembro agora, eu não lembro onde que é isso agora. É em Troade. Troade, que ele faz a pregação. Ok. Bruna? Oi. Tá, explicar a história, Oi. travou. Muito longe também. Não, mas é justamente depois disso. O de Paulo, o homem que na janela procurei, depois disso. Mas ele ser preso, mas é justamente aqui nesse contexto aqui, quando ele está em Éfeso, né? Coisa de Corinto, que é justamente Éfeso ali, essa fundação da igreja de Éfeso está ali em Atos 19, né? Daí vai entrar na parte do fim das missões, né? O prisioneiro de Cristo, que daí em Éfeso Então, que ali em Éfeso ele vai ter todo um tumulto que ele vai gerar, e daí o tumulto em Éfeso a gente já falou. Daí no início do 20 é justamente que depois que ele passa ali, ele se despede de Éfeso e daí ele vai para Troade, né? Justamente quando acaba ali Éfeso, ele vai para Troade. Isso, daí tem a situação que ele está no terceiro andar, ele tá fazendo a pregação dele ali, e o rapaz dorme e cai do terceiro andar.
Porque assim, o que eu estava falando antes ali da prisão, só para a gente entender um pouquinho, que ele fala porque ele sofre umas perseguições e prisões em Éfeso. Um dos motivos é que Éfeso também, Éfeso ela tinha uma padroeira oficial que era Artemis, né? Uhum. E isso leva a uma grande manifestação da cidade contra ele, né? Do povo se coloca contra o apóstolo. E que daí ele tem todo um motim contra ele, em que ele é acusado, é, mas ele consegue, então, se salvar desse tumulto, mas ele passa por vários problemas. Então, depois de 3 anos, ele deixa Éfeso, daí ele vai para Troade, com vários companheiros, né, que vão para ele, né? Troade, que é justamente na Macedônia, na região da Macedônia, lá justamente na região onde estava Corinto e tudo isso. Então, mas onde ele não tinha passado ainda, ele tinha só passado, e daí lá ele, dessa vez ele prega mesmo bastante. E daí acontece esse caso do Homem da Janela. Agora sim, Bruno, só queria contextualizar melhor. Não, tudo bem. Para não ficar sem uma lacuna também na história, né? Uhum. Não, é porque tem essa situação, que eu acho muito interessante, tipo, porque eu já vi, né, padre, pregadores brincando com isso. Cara, teve um maluco que dormiu na pregação de Paulo. Se alguém dormir na minha pregação, tá tudo bem. Nem fico ofendido. Continua. Né? Não, e Paulo vai lá, ressuscita o cara e vamos voltar pra pregação. Aí, tipo, nada demais, gente, só vamos voltar. E pronto, E daí ele tá seguindo essa viagem e ele quer chegar em Jerusalém para celebrar o Pentecostes, né? Isso. Primeiro ele decide visitar então as comunidades da Macedônia, justamente nesse ponto ele vai fazer então ali a visita a Corinto, tudo, né? Em Corinto ele encontra Tito, que dá boas notícias sobre a comunidade, né? Cada tipo, boas e más notícias, né? Uma coisa deram certo, outras não. E ao encontrar os Gálatas, ele descobre que pregadores não autorizados haviam distorcido o ensinamento cristão, né? E alguns vão dizer que isso talvez teria inspirado ele a escrever a carta aos Romanos, né? Que na verdade não é bem uma carta aos Romanos, né? Uma carta para todos os cristãos, né? Ganhou esse nome Epístola aos Romanos, mas ele não se dirige aos cubanos na carta em si, né? Então é uma carta para toda a comunidade, basicamente, né? E daí ele parte em direção a Jerusalém, como você disse, para poder chegar antes de Pentecostes. Então, Paulo ele é bem recebido, ele detalha os frutos da sua missão, né, em Jerusalém. Mas ele é solicitado a dar uma prova pública de que nunca deixara de seguir as leis, e sempre disse aos judeus que continuassem a observar os costumes judaicos, né? E ele vai sendo acusado, né, de permitir que pagãos adentrassem o santuário, né? Então ainda havia muito forte, né, os judeus, né? E ali Paulo acaba sendo preso. Né, Aí que daí ele é mandado pra Cesareia Marítima. Né? Isso. Porque daí ele é preso, né? E após ser preso, ele apela para a cidadania romana, para não ser preso nem castigado pelos judeus. Né? Que ele fala que, como um cidadão romano, ele não poderia ser julgado por eles. Uhum. Então, e daí ele também vai. Mas daí ele é levado, né? Então ele escuta isso para ele que não ser julgados. Ele é colocado diante do Sinédrio, ele tem a artimanha de colocar os fariseus contra os saduceus. Né, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, então ele disse que ele estava sendo acusado por causa disso, daí gera uma confusão entre eles, e daí que ele é levado para Cesareia, né? Depois disso, essa confusão que ele é levado para Cesareia, então. E daí ele fica preso por meses, sem que fosse de fato julgado.
E daí os judeus até tentam levar ele, falam que ele tinha que ser levado de volta para Jerusalém, mas provavelmente com uma ideia de tentar matar ele durante o caminho, durante a jornada. Mas como ele apela a César, fica definido que ele deve ser levado a Roma. Né? E o rei Agripa se coloca do lado dele, né? Mas como ele havia apelado para César, então só César podia tomar uma decisão. Então, tipo, a Agripa já queria liberar ele. Ele falou assim, mas já que agora você apelou para César, eu tenho que te enviar para Roma. Agora o problema é deles. Eu tenho que te enviar para Roma. Então, daí depois ele é enviado para Roma. Mas durante a viagem para Roma, o navio dele naufraga e ele acaba na ilha de Malta. Uhum. Que daí também tem o episódio que daí uma cobra morde ele, mas nada acontece, né? E alguns até acham que, tipo... alguns até, tipo, tomam como se ele fosse, talvez, será que um assassino, que tá acontecendo essas coisas em torno dele. Mas alguns também os veem quase como uma divindade pelo fato dos feitos extraordinários. E chegando a Roma, ele é colocado numa residência próxima ao quartel para que possa ser vigiado até o julgamento. O Atos dos Apóstolos acaba antes dele de ser contado exatamente o que aconteceu com ele. Termina com ele, ele fala que ele havia ficado 2 anos inteiros nessa moradia que havia alugado e recebia todos aqueles que iam visitá-lo. Uma coisa que ele deixa claro que, assim, não é nesta prisão aqui que ele é morto. É mais pra frente ainda. É mais pra frente, né? Então, às vezes pode parecer que é isso, né? Que é nesse... mas há um entendimento que provavelmente nessa primeira prisão ele é libertado, né? Ele fica 2 anos e... cerca de 2 anos... mas é uma dificuldade de determinar com detalhes o destino de Paulo após a sua absolvição. Né? Então, mas provavelmente ele sai para visitar algumas das comunidades, principalmente Éfeso, confere o governo dessa igreja ao Timóteo, né? Depois, isso aqui a gente vai ter alguns relatos, alguns apócrifos, alguns outros documentos que ficam um pouco incerto. E daí de volta a Roma, porque o que ele vai ser martirizado provavelmente no contexto das perseguições de Nero aos cristãos. Então, que não era aqui, porque aquele era num processo dos judeus puxados contra eles. Mas Paulo ele vai se tornar mártir num processo dos romanos contra os cristãos. Uhum. Então, não se tem muitos detalhes, né, sobre essa prisão, mas provavelmente ele volta a Roma em algum momento. E como cidadão romano, então, ao cidadão romano era reservada a morte pela espada, né? Porque a morte de decapitação era considerada uma morte limpa, digamos assim, mais né? digna. Mais digna, mais limpa, né? Porque é uma machadada ali, porque a cruz, por exemplo, o cara ficava sofrendo por horas ali, então era uma morte imediata, né? Era considerada. E ele é condenado por ser cristão, dando testemunho de Cristo. Quer falar algo sobre o martírio de Paulo, Bruno? Daí tem a tradição que diz que ele foi decapitado, né? Travou tudo. Tá normal? Mais ou menos. Tá, eu vou tentar falar de novo. Agora tá indo. Tenta aí agora. Então tem a tradição que diz que ele foi morto, né? Durante um rei. Laia. Tu tá falando informal, não trava. Daí tu vai falar trava. Não, então eu vou falar assim, se eu chegar tudo. Começar a falar em gírias. Às vezes, mas... porque às vezes usa um concerto, né? O áudio. Então, às vezes usa um concerto o áudio. Mas é melhor tentar de novo. Vai, tenta de novo. Mas tá. Vamos lá, terceira vez. Então, segunda tradição que Pedro foi morto. E travou de novo. Sim. Não é pra eu falar, José. Tipo assim, eu não consigo entender o que você vai falar. Você vai falar, ele
Ele Mas agora trava. tá indo. Não tô... Oi? Oi? Oi, voltou? Sim. Tá, então vamos tentar, né? Então a tradição diz que Paulo foi decapitado no mesmo dia que São Pedro foi morto, né? E que foi o imperador Nero que condenou os dois. Porque acontecem no final, mais ou menos no final do tempo do reinado de Nero, acontece uma série de incêndios em Roma, e que começa um falatório, um boato de que o próprio Nero teria causado esses incêndios. Hoje você tem mais uma ideia, teoria mais de que os incêndios simplesmente aconteceram, foram acidentes, mas aí Nero também, para a culpa não cair nele, jogou a culpa no colo de outro. De quem? Dos cristãos, que eram considerados como homens sem fé, sem religião, né? É curioso, mas essa era a visão que os romanos tinham. Muitas das condenações dos cristãos era por isso, era por falta de fé. É porque eles não tinham imagens. Não tinha imagens, não se fazia sacrifícios. Então, tipo, era uma fé tão diferente que pra eles não era fé. Isso. E se colocava claramente contra as outras fés, né? Porque, geralmente, isso, eles aceitavam todas as fés, cada um tem a tua e tá de boa, né? Quem fala da morte, inclusive, tanto de Pedro e de Paulo, e na primeira carta a Clemente, que ele cita, ele fala da morte dos dois, né? De Pedro e de Paulo. Tô procurando aqui. Tem uma citação aqui. Tô procurando um negócio aqui, então... José? Pode falar. Não, que eu tenho que ele fala, por causa da inveja de brigas, Paulo, pelo exemplo, mostrou a recompensa da resistência paciente. Né? Sim. Então, é um relato, assim, tudo que, tipo, que ele faz, e por mais que ele não diga, né, nessa carta que São Paulo foi martirizado, é o mais provável pela interpretação do texto. Mas deu completo. E segundo a tradição cristã também, então ele foi decapitado, e daí a cabeça de Paulo bateu 3 vezes no chão, e ali nós temos esses 3, das 3 pontos onde bateu a cabeça, nasceram 3 fontes, né? São 3 fontes de água que tem até hoje na Basílica de São Paulo fora dos muros. Nossa, eu não sabia disso. Não sabia disso? Não. A cabeça dele clica 3 vezes. Estou surpresa de verdade, tá? E aí você tem, né? Então existe faz parte dessa tradição cristã. Então isso, então a morte de Paulo na cidade, então ali mais ou menos no ano entre 60 e 62, né? O governo de Nero vai até 64, a perseguição se dá justamente nessa período ali de 60 e 62, né? Então, e ali se dá, então, ali, né? Pode ser que ele tenha sido... existe alguns que defendem que talvez aquela primeira prisão tenha sido direto uma prisão, mas muitos entendem que realmente, até pelos motivos diferentes, não foi essa prisão que ele foi até a Roma, não foi a que levou à condenação dele. Mas alguns defendem que sim. Como fica em aberto, pode ter sido uma consequência, né? Da prisão ali, ele já acusa os cristãos, já tem um cristão preso ali, mas realmente o motivo que ele é morto não é o motivo pelo que ele é preso no final dos Apóstolos, né? Então, o motivo que ele é morto é pela essa falsa acusação de destruição dos incêndios em Roma. E então é isso. É isso. Vamos agora para nossas... Vamos uma coisa, Bruna? Senão vamos para as dicas culturais. Oficialmente é oficialmente o que mais caminhou durante a evangelização, né? Sim. É só uma curiosidade aí mesmo. Então vamos agora para as nossas dicas culturais. Bruna, o que você tem para dizer? A minha dica é o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, que, por mais que eu não ache um filme assim tão bom, é o que eu tenho para indicar mesmo. Olha, eu acho um filme sensacional. É um filme muito bom, eu acho. Você falou que não acha tão bom, eu acho ele incrível. Tanto como filme mesmo e como mensagem católica, assim. Eu acho ele muito bom mesmo.
Acho que ele faz quase como uma síntese da doutrina paulina ali, e com boas atuações. Eu, particularmente, não sei porque tu não acha tão bom ele. Sei lá, só não me pegou. É, uma pessoa que não gosta de The Chosen, assim, não gosta de nada. Ah, Eu tenho o direito de não gostar das coisas. vocês têm direito de estar errado, tá certo? Tá. Mas só em minha defesa eu comecei a assistir The Chosen de novo. Assista. É muito bom, Bruno. É Tá. muito bom. Vai te Mas a ajudar até. Netflix Vai te bloqueou de ajudar até a novo risar. Mas a Netflix bloqueou de novo o meu login por não estar na mesma residência. É. Pois é. Eu vou indicar. Na preparação para esse episódio, eu consultei 3 livros, né? 2 deles eu cheguei a ler inteiros, um eu não consegui ler inteiro. Então, um é o livro São Paulo Apóstolo, o Apóstolo dos Gentios, de A Tricot. Esse daqui, acho que foi o principal que eu usei, que eu me guiei mais, assim. Ele vai fazendo, é bem é o que mais tem cara de biografia mesmo. Tem um outro que eu lia, mas eu não achei tão bom quanto esse, que é que eu li é- acho que é Paulo Paulo Apóstolo, acho que é em português. Que eu li ele em inglês, na real. É Paul History, mas ele tem em português. Mas acho que é Paulo Apóstolo o nome, mas a gente vai colocar o nome certinho, do Jeremy Murphy O'Connor. Esse livro ele é um pouquinho mais problemático, ele tem uma parte interessante que ele te ajuda, ele dá mais contexto das coisas. Ele dá mais contexto dos locais, de quanto que Paulo caminhou em cada viagem, tudo. Só que ele dá uma forçadinha em algumas coisas, né? De tentar meio que colocar, dar uma forçadinha como se todas as cartas fossem de Paulo. Então ele tem umas limitações assim, mas ele é interessante. Esses daqui são livros um pouco mais pequenos, assim, então, sobretudo, eu recomendo mais, sobretudo, o do Paulo Apóstolo dos Gentios. Daí, para quem quiser ler, quiser assim, não, eu quero realmente me aprofundar pra caramba em São Paulo, tem uma obra que dá um camalhaço de mais de 600 páginas, que se chama Apóstolo Paulo, Vida, Obra de Teologia, do Jürgen Becker. Daí ele é uma coisa assim, bem grande mesmo, bem mais científica, e daí ele vai misturando, vai dando uns dados biográficos, mas vai já também falando, daí ele se limita a falar das cartas autênticas, né? Porque as cartas autênticas é o que você pode dizer que é teologia de Paulo mesmo, né? As outras cartas são teologia paulina no sentido de pessoas que se inspiraram em Paulo, né? Discípulos ou até comunidades fundadas por Paulo e que de alguma forma desenvolveram a sua teologia. Mas e daí é muito bom. Esse eu não li inteiro, até porque pelo tempo eu não consegui ler inteiro, mas eu peguei alguns pontos aqui para tratar algumas coisas e que eu li ele é muito bom. Então ficam essas 3 livros aí de recomendação. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico. E a partir dali entrem no nosso grupo no Telegram, né, que tem no link na bio. E também compartilhem, favoritem o nosso podcast, isso nos ajuda bastante. E também nos deem ideias e nos falem se vocês têm gostado dos programas. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.